capítulo 14. Josué 14, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Esse tema que vou pregar, Deus deu para a pastora. Ela não prega, eu prego. Ó, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué e Gigal e Caleb, filho de Queniseu, Jofané, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, e Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Podem sentar. O que liberta é a palavra. A dificuldade hoje das pessoas é ouvir e comer. Esses dias nós estamos lá ouvindo a bispa lá pregar, a bispa Sônia, prega muito aquela mulher. A pastora põe lá e me chama, vamos sentar aqui para ouvir. É uma benção, coisa boa é ouvir. A Bíblia diz que a fé, ela vem de ouvir a palavra. Porque quando você ouve a palavra e você come a palavra, Ângela, você não vai ver enganada. Hoje as pessoas são enganadas porque quer. Não há dúvida. Quando você anda com Deus, não há variação. Deus, ele é, ponto. A Bíblia trabalha com tempos. Você vai ver sobre isso aqui. Não adianta você se precipitar, querer fazer do teu jeito, pegar atalho. Fala aqui direto, não pegue. Espere o seu tempo. No teu tempo, nada, ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus tem para a tua vida. Aprenda isso em nome de Jesus. Olha o tema aqui. Eu não vou andar segundo as circunstâncias, mas vou andar segundo as minhas promessas. Eu não vou andar segundo as minhas circunstâncias, mas eu vou andar segundo as minhas promessas. Eu fui analisar o que é circunstância. Eu fui lá pesquisar. É muita coisa, velho. É imbróglio, é confusão, é fatos, é dissensão, é brigas, circunstâncias. Vou repetir para você gravar no teu coração. Grave isso na sua alma. Não é fugindo de uma batalha, de uma situação que você está enfrentando que vai resolver. É pior. Olha, terrível isso aqui. Eu não vou andar segundo as circunstâncias, mas eu vou andar segundo as minhas promessas. Que quando você lê o texto aqui de Josué capítulo 14, tá? E no versículo 19 de Caleb, eu acho que é isso, 19, eles chegaram à terra prometida e chegaram à hora da partilha. Só que Caleb teve um privilégio, mas ele pagou por esse privilégio de escolha. O único que teve direito de escolha foi Caleb. Agora, vamos voltar atrás. Vamos voltar um pouco na história. Caleb e Josué nasceram no cativeiro. Porque Caleb e Josué já era a quarta e meia, vamos dizer assim, a quarta e meia geração, tá? Caleb nasceu já no período que estava para sair do cativeiro, porque Caleb tinha 40 anos, eles ficaram 450 anos no cativo. Ou seja, então Caleb nasceu já no período da libertação, que Deus fez a promessa. Só que ele compartilhou
muitas das angústias que os seus pais, os seus avós, tataravós passaram naquele lugar. Porque passaram 4 séculos, muitos sofreram, mas muitos morreram crendo nas suas promessas, ou na promessa que Deus ia libertar o povo e levaria para uma terra que manava leite e mel. Então muitos morreram crendo. E quando você lê Hebreus capítulo 11, o pregador Hebreus, ele fala a mesma coisa, mais que muitos morreram crendo na promessa. Ou seja, eles não desviaram em nenhum momento. Não desviaram. Eles ficaram no propósito, no foco, que era a libertação. Josué, como todos os judeus, ele ouvia as histórias dos seus pais acerca dos seus antepassados, acerca de Abraão, acerca de Isaac e de Jacó. Ou seja, todos os meninos, eles ouviam a história dos seus pais. Eles narravam acerca de Abraão. Como foi que Abraão saiu da terra dos caldeus, que Abraão foi chamado por Deus e Deus se revelou a ele. Então, os seus pais, ele falava para os seus filhos o Deus da promessa, o Deus que fez a promessa. É isso que nós temos que passar para os nossos parentes. É isso que você tem que passar para os seus filhos, para os seus pais. O Deus da promessa. O Deus que mudou a tua vida. O Deus que foi buscar você no crack. O Deus que foi buscar você na cachaça. O Deus que deu livramento para você de morte. O Deus que poupou a tua vida. Quantas vezes Deus que está fazendo e muito mais vai fazer na sua vida. É esse Deus que você tem que falar para as pessoas. Mas que nós observamos, quando você, a maioria de vocês, estão em grupo, só fala de tragédias, só fala sobre problemas. Quando você abre a boca, a sua boca, você só fala de derrota, de raiva, de rancor. É o que está na tua boca. E você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus. Hein? E agora, você tem uma oportunidade de falar do Deus que está fazendo um milagre na tua vida. Você aproveita a situação que você está enfrentando para maldizer do Deus maravilhoso que é o nosso. Quando você vai ler a história lá na frente, eu vou falar sobre isso. Caleb, ele cresceu ouvindo do Deus de maravilha. O Deus de maravilhas, como ele no ar, né? O Deus de maravilhas, ele cresceu ouvindo. Viu seus pais sofrendo afronta. Ele cresceu vendo a sua mãe sendo assediada. Ele cresceu vendo meninas sendo, né, no cocôzinho, sendo oprimida lá, comendo pepino, comendo cebola, tomando água barrenta. Só que ele não desanimou. É isso que a Bíblia diz. A situação deles não era fácil, porque ele nasceu escravo. E você sabe como é a vida de escravo? Hein? Escravo não tem direito a nada. Escravo não tem hora para comer, não tem hora para deitar, não tem hora para dormir. Ela é explorada. Mas no coração desse moço, de Caleb, havia uma promessa. Caleb, ele não olhou para a circunstância. Ele não andou segundo a circunstância. Ele andou segundo uma promessa, que ia levantar um libertador. E que esse libertador, Adriano, ia levar ele para a terra que manava leite e mel. Você entendeu? É nisso que você tem que acreditar. Não o que a circunstância se apresenta a você. Porque todos os dias as circunstâncias se apresentam a nós. É só BO. É só afronta. É neguinho falando mal de você. É pessoas esperando você cair.
Não dou 2 meses, vai cair. Não dou 3 meses. Estão esperando você cair. Estão esperando você se lascar para dizer que o diabo era na sua vida. Hoje não dá não, Jesus. Está quente demais. Você entendeu? Então, pastor Estela, ele cresceu ouvindo sobre a promessa. E ele suportou o ambiente que ele estava vivendo. Foi fácil? Não. Que ele era agredido todos os dias. Acordava, e ele já sabia que aquele dia seria dia de difíceis e de afrontas. Mas ele não olhou, ele viu a promessa. Ele falava, eu creio que ele falava para Josué: Josué, é hoje que o nosso Criador vai levantar alguém. É hoje. Eles iam trabalhar no barro, fazer tijolo, levantar os muros do Egito. Mas todos os dias ele acordava crendo no libertador. E vou te provar na Bíblia que eu estou falando para você é o óbvio. Todos os dias. É igual você. Hoje você enfrentou a adversidade. Hoje o diabo colocou uma semente no teu coração para tirar você do propósito e do foco. Sabe por quê? Você sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 27? É a Bíblia: não dê lugar ao diabo. Como é que é? Você pode ler. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Aí Paulo fala ainda em Efésios capítulo 5, 18. Não se embriagueis com vinho. Porque gera o quê? Contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Caleb, ele tinha razões para fazer uma rebelião naquele lugar. Mas ele preferiu ficar na promessa. Quem está esperando a promessa cumprir na vida aí? Quem está esperando? É Marcão. Deus, ele fez a promessa para você. É nisso que você tem que confiar. Não se precipite. Espere. Espere. Pastor, o que vai me dar força para suportar tudo isso que eu estou enfrentando? A promessa. A promessa. A promessa. Caleb, ele sonhava com as uvas que seus pais falaram, do campo de uva, do vinhedo. E o pai de Caleb fala: Caleb, fala, pai, eu ouvi falar dessas uvas, o seu pai falou para mim, o seu avô falou para mim, porque o tataravô falou. É um lugar lindo. Lugar lindo que Deus prometeu para nosso pai Abraão. Lá tem romã, Caleb. Dá para fazer mel, fazer um chazinho. E Caleb, ele ouvia todos os dias essa história do pai, do trigo que havia lá, dos lagos que tinha lagos, parece Maceió, cheio de lago. Ele ouviu falar da terra, o que tinha, dos frutos, da oliveira, da figueira. E isso alegrava o coração de Caleb. Sabe por quê? Porque todos os dias, Rafaela, ele ouvia. Por isso que a Bíblia diz no Salmos, Carlos I, medita no livro dessa lei, e nesse livro medita de dia e de noite. Assim será como a árvore plantada perto de ribeiro de águas, porque no tempo oportuno prosperará. Como que eu posso deixar essa chama acesa dentro do meu íntimo, meditando,
comendo a palavra, vivendo a palavra, aí não vai ter diabo, não vai ter fofoca, não vai ter linguaruta, que vai me tirar, aleluia, a minha promessa do Senhor, daquilo que Ele me prometeu, aquilo que Deus prometeu para você, meu amado. Não tem capeta, não tem inferno, vai cumprir no tempo de Deus na tua vida. Aleluia! Eu tenho uma história aqui para contar 10 dias, um mês. Vou contar minhas histórias aqui para você, que eu passei. E não adianta, você vai passar. E as pessoas não querem passar, mas vai passar. Era isso que eles enfrentavam, Caleb e Josué, cresceram junto ali. Mas chegou um dia que a Bíblia diz lá no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que Deus ouviu o clamor do povo, e Deus lembrou da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus não mente. Pastor, Deus, meus amados, Ele trabalha em tempo. Fala para o teu irmão, Deus trabalha em tempo. E Deus não vai acelerar o negócio por tua causa. Não vai. Quem acelera se lasca. Quem acelera se lasca. Não adianta acelerar. Está aqui. Espera. Não adianta você que se precipitar, não. Esse é o problema de muitos. Não. Quando chegou o dia, Deus levantou o libertador para libertar o povo. Saiu pela porta do Egito depois de 4 séculos e meio. Eu queria ver a cara de Caleb. Hoje está cumprindo o que eu ouvi a minha vida inteira, pelos meus pais, pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu bisavô e pelo meu tataravô. Só que quando eles saíram, quando você vai ler a Bíblia diz que eles não eram para ir pelo deserto, era para o caminho dos filisteus. Não era o deserto o caminho. Mas por quê? Deus levou o povo pelo deserto. E quando você vai ler, não era pelo deserto que eles iam, não era. Era o caminho dos filisteus. Mas Deus, conhecendo o povo, Deus falou assim: não, Moisés, muda a trajetória aí. Mas Senhor, não, por aí não. Por aí o povo não vai aguentar. Por aí há muita guerra. Por aí é muito confronto. E eles não vão aguentar, não. Está aqui. Aqui no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Acho que é isso. Isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Quando o faraó deixou o povo de Deus, quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. É? Ai, meu Deus do céu. Só repetir para você. Dai glória, me ajuda aí. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não guiou pela rota dos filisteus, embora fosse mais curto. Pois disse: se ele se defrontares com a guerra, talvez se arrependa e volte para o Egito. E assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto.
seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Olha só. Mas entenda aqui. Jeová já levou para o deserto mesmo. Deus está tratando com o teu caráter. Você sonha muito alto. Você deseja muito alto. Você quer. E desejar muito alto e querer tem um preço também a pagar. É esse preço que muitos não querem, já que ele não nasce, passar. Não querem. Quando as coisas começam a se dificultar, as pessoas preferem, João, retroceder. Por quê? Está vendo uma dificuldade dele enfrentar. Amado, quando você enfrenta a dificuldade, quando você verdadeiramente você veste a camisa da cruz do Evangelho e você vem para o embate, o cão corre, o cão se manda. Sabe que ele vai lá? Não, aquele não, pelo amor de Deus, ele está crente chato, é crente Bíblia, meia hora, jejum, só fala de Bíblia, só fala de Deus. Eu não aguento. Entendeu? Não é rodinha para falar aqui que oi, delícia. Você viu aquela? Não. Hã? Você viu a Patrícia? Meu Deus, cresceu, hein? Hã? Não é rodinha para falar disso aí. Hã? Você viu lá? Roubaram o Santos. Meteram a perna lá, derrubaram o carro, não deu pênalti. Safado, hã? Hã? Você está entendendo? Deus sabia, Deus conhecia o caráter daquele povo, porque aquele povo não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Então Deus Natal levou pelo deserto. Deserto é lugar remo. Deserto é um lugar que não é habitável. Deserto só tem serpente e escorpião. E passando fome e procurando alguém para dar uma picadinha, não. Hã? Essa é a situação no deserto. E Deus levou para o deserto. Enfrenta o Mar Vermelho. Deus abre o mar, ele passa. Miriam dança, glória a Deus, aleluia, no tamborim. Depois, meu amado, faz aquela festa. Faz, né, a primeira festa da Páscoa. E celebra fogos, aleluia, glória a Deus. Moisés é o cara, Araão é maravilhoso, Miriam é a mulher maravilha, e delícia, e toma vinho de cá. Deus é maior, Deus é maravilhoso, Deus, maravilha. Acabou a festa, aí veio a realidade. Primeira dificuldade, chegar em Mara. O texto diz no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 22, que a Bíblia diz que as águas eram amargas. Sabe o que simboliza isso? Era a vida daquele povinho. Vida amarga. Tem crente que é povinho. Sabe quando eu falo povinho? É pequenininho, pensa igual formiga. Mentira. Formiga é inteligente, velho. Eu já falei, já estou mentindo aqui, quero refutar. Oxente, não, formiga é inteligente demais. A formiga não precisa nem de líder, nem de governador para saber o óbvio. Certo dia eu morava lá em Porã, lá na rua Aporé, onde conheci o Ricardo. Aí me deu trabalho. Pastor Ricardo aqui, rapaz do céu. Olha só, eu acordei logo cedinho, rapaz, que eu gosto de acordar cedo. 7 horas eu estou de pé já. Eu acordei e era tempo chuvoso. E Rafaela, tá lá a formiguinha. Uma subinha, a outra cortava, caía lá, já vinha outro, pegava e levava. E eu fiquei ali bastante tempo. E era, o pau torando. Fiquei das 7 às 11. Gente, pensa em formiga. Trabalharam o dia inteiro as formigas. O dia inteiro, gente. Que Deus deu. Eu aguentei ficar até às 11. Olha lá, pastor, trabalhando. E você fica aí, pensa desse tamanho. Não, porque você sabe, né? Eu que sou o cara. Eu falo. Não, eu sou. Você, tô vendo que você é mesmo. Vazio. Oco. Porque quem entende de Deus espera. Quem entende de Deus, ele apazigua. Quem é de Deus, apazigua.
Quem é de Deus, consola. Aí eu amo nada, rapaz. Eu amo o cão. Eu não amo nada. Você sabe o que a Bíblia diz sobre amor? É a Bíblia. 1 Coríntios 13. Quem ama, suporta. O cara está te maltratando e você, não gosto de você. O cara está te arrebentando, você, I love you. O cara está malhando você, você, minha, mas eu te amo. É a Bíblia que diz. Leva você ver. Aí você fala que ama nada, rapaz. Está querendo correr? Quem ama, tu suporte tudo, espere tudo, crê. É a Bíblia que diz. E você fala que ama. Ama falar mal do teu líder? Fala mal da tua pastora, você ama? Não ama. Pessoal, estamos no mesmo barco. Estamos todos nós se esforçando. Uma promessa que ele fez. Da mesma forma que Caleb tinha uma promessa que sustentou ele a chegar lá, nós temos uma promessa. Que promessa, pastor? João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Deus falou assim, Jesus: crês em Deus, também crês em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for, não teria dito, eu vou, mas vou vos preparar um lugar, porque aonde eu estiver, vós estarás comigo. Foi essa a promessa que Deus fez para você. Foi essa a promessa que Deus fez para você. É nessa promessa que eu estou firmado. Eu não estou firmado, aleluia, em Jeep. Eu não estou firmado em Ferrari. Eu não estou firmado em viagens e ostentar para mostrar para homens que eu tenho. Não, eu não preciso mostrar para ninguém, porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: se humilhar debaixo da mão potente de Deus, porque no tempo oportuno Ele vos exaltará. Quem exalta homem é Deus, não é homem. Quem exalta você é Deus, não é homem. Homem, ele vai se aproveitar do momento para tirar você da presença de Deus, para tirar você do foco. Sai fora, rapaz. Quem fez a promessa é você. Ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Vai no barulho de qualquer de homem. Vai. E homem. O homem, rapaz. A palavra do homem é igual a palavra do mar. Vai e volta. Deus não. Você sabe que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, 18? Por duas coisas é imutáveis, que nas quais, Ângela, é impossível que Deus minta. Deus não mente. Pastor, espere na sua promessa. Espere. Eu sei que isso ali é difícil, dói nos ossos esperar. Aleluia. Davi esperou. Sabe quanto tempo Davi esperou? Davi esperou, sabe quanto tempo? 13 anos Davi esperou. 13 anos Davi esperou. 10 anos ele foi caçado de dia e noite por Saul. Aleluia. Ele não teve descanso. E Deus era com Davi. Só que Deus estava preparando Davi. Deus estava preparando Davi, meu amado. Aleluia. Deus não vai dar nada para você se antes Ele não provar você, antes Ele lapidar você, antes Ele meter o porrete em você, antes Ele levar você na olaria, de pisar. Aleluia, para ver se o vaso está legal. Se tiver alguma rachadura, desce para a olaria de novo e tome porrete. Aleluia, até ver se o vaso está legal do jeito que Ele quer. Na barra, cada gaia. Oh, ela bruvácia. Ei, não seja vaso de desonra, seja vaso de honra. Por onde você passar, alguém vai apontar: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um profeta, ali vai uma profetisa.
Aleluia. Então creia na sua promessa. Vai para o joelho, ore. Eu sei que não é fácil. Eu estava falando hoje com o Tiago, não é fácil não. O negócio é estreito, o marco é estreito. Tem dia que você acorda cansado, não dá vontade de orar, não dá vontade de ler Bíblia. Você fica revoltado dentro de casa. Aí você começa a lembrar das afrontas. Aí você vai ficando irado. Aí você começa a lembrar daquele que te ofendeu. Aí você começa a lembrar, né, daquela menina que deu um fora em você. Aí você começa a ficar valente, né? Por quê? Porque o diabo ele vai ficar só lembrando de você, só porcaria. Porque o diabo só lembra porcaria. E tem crente que gosta de comer porcaria, pessoal. Fica comendo porcaria. E fica lembrando do passado, né? Fica lembrando do Egito. Lembrando da cachaçada. Aí lembra da Maria, né? Aí lembra da Joana. Ai, Joana. Ai, Preditra. Ela que era a mulher. Ai, porque foi casar com esse tribufu. Meu Deus. Ai, não aguento essa mulher. Essa mulher fala demais. Esse homem é uma bênção, esse homem. Homem porco. Vai tomar um banho, homem. Tá fedendo a suor. Aleluia. Irmão, aí fica comendo essas coisas, mamado. Aí fica bravo. Aí de repente já cai o segredo dele, irmão. Aí já vira pitbull. Aí vai falar, fala comigo, eu não tô legal. Sabe por quê? Porque você fica alimentando. Apesar que o nome Caleb, sabe o significado de Caleb? Cão. Bravo. Caleb era gente. Cara era... Você tem ideia, quando você lê lá em Números capítulo 13, versículo 30, a Bíblia diz que ele enfrentou a multidão. Lê o texto. Foi todo mundo, vamos matar. Eu falei, vai matar quem, rapaz? Vai matar ninguém aqui não. Ele falou assim, vai matar ninguém aqui não, rapaz. Cala a boca. Eu aqui nada, cala a boca, rapaz. Eu fui. Eu estive lá. Como é que é? Cala a boca. Cala todo mundo a boca aí. É o que eu vou falar agora. Eu passei 40 dias lá. E tudo aquilo que Deus fez a promessa está lá. Tem água doce. Lá tem riacho. Lá tem lagoa. Lá tem cachoeira. Ó o tamanho da manga. Ó o tamanho da uva. Encheu por uns 40 dias. E eu confesso, eu não queria ver não, viu? Ele começou a dar um relatório. Ele começou a falar das maravilhas que tinha lá. Rapaz, pastor Estela, quando o cara ele está desviado, porque você sabe que tem crente desviado dentro da igreja, né? Tem crente que é desviado dentro da igreja. Ele só vê problema. Ele só vê problema. Entendeu? Ele só vê problema. Ah não, aquela irmã, olha essa dela. Olha a camisa dele. Você viu, veio todo engomadinho hoje. Olha só. Oh meu Deus, está falando mal de mim ali, ó. Tem quem que é desviado dentro da igreja. Ele só consegue ver isso. E quando você lê o texto, a Bíblia diz que os 10 fala assim, não, é isso aí, mas lá tem gigante. Os caras só conseguiam lembrar de gigante. É isso que o diabo ele faz com teus dias. Entendeu? Eu recebi umas meninas lá em casa essa semana, estava conversando com duas meninas e depois com um rapaz. Por quê? Ouça só. A Bíblia, ela acerca de guerra e de tribulações, ela fala. Eclesiastes capítulo 9 fala que tudo sucede debaixo do sol a todos. É a Bíblia que diz. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que a tribulação, ela faz parte da nossa vida. Faz parte. Você sabe que Paulo falou, tribulação não é ruim não. Tribulação vai gerar em você caráter. Tribulação vai gerar em você paciência que você não tem. Ai, porque eu tenho chamado.
Eu sou chamado para ser missionário lá na África. Você não consegue nem ganhar sua família, rapaz. Você não consegue nem ganhar sua mãe. Você não consegue nem ganhar seu pai. Está lá, indo para o inferno. Ah, eu quero ir para a África. Ir para a África acordando 1h da tarde, enchendo o bucho de carne, tomando Coca-Cola todo dia. Ir para a África, você tem certeza? Hã? Você está pronto para comer terra? Farofinha, que é terra? Está pronto? Para comer cachorro do mato? Você está pronto para comer cobra? Você está pronto para comer, sabe o quê? Morcego defumado, cachorro do mato defumado, aquela praga feia? O dia a pastora chamou o pastor, vem cá, hoje nós vamos ter uma delícia. O que foi, pastor? Vamos ter carne hoje. Carne, vamos aqui comigo. Acharam uma cobra desse tamanho. Oh, que delícia, bicho, nós vamos comer carne hoje. A carne. Carne. Aí você fica aí, cara, missionário, rapaz. Você não consegue ouvir um não. Você não consegue ouvir uma crítica, porque crítica sempre vai haver. Sempre alguém vai criticar, ouça. E se você tiver errado, conserte-se. E se você não tiver inveja, vai embora. Acabou. Eu lembro, a minha está contando um testemunho, que ela, porque lá as pessoas, é muito comum lá na África, no território que ela foi, que pessoas tinham lepra, e a lepra de lá, os membros caem. Se a lepra dava na mão, cai a mão. Se saísse no pescoço, o pescoço já era. E um dia, ela estava na praça para pregar, e tem um homem de cadeira de roda, sem perna, sem braço, porque a lepra, aqui para mim, eu estou acabando, a lepra já tinha levado as 2 pernas, e a lepra tinha levado as 2 mãos. E ele mandou comprar como diz lá em Maceió, um confeito, que é bala aqui, né? E que essas balas tinham um sininho que bateu um no outro, cheio assim. Ele mandou o menino comprar e trouxe. Ele pegou aquele sininho, ele colocou nele e começou o louvor. E na hora que começou o louvor lá, ele começou a balançar. E quando um sininho batia um no outro, fazia barulho. E ele chorando. E a missionária vindo aquilo, e ela ficou comovida, vendo aquela situação. E ela não aguentou, ela foi atrás dele. Ou seja, ele mandou chamar ela foi. E ele com voz bem fraca, ele falou assim: missionária, que foi? Estou tão feliz hoje. Por quê? Porque eu estou glorificando a Deus. Ela disse: por quê? Missionária, a lepra me levou os meus 2 braços, levou as 2 pedras. Eu não posso levantar para adorar o meu Deus. Eu não tenho a língua, mas eu tenho. Glorificar, sabe como? Com o sininho. Aleluia! Com o sininho. O sininho que dá a glória a Deus e aleluia. E você tem perna, você anda, tem mãos, e você não consegue fazer o óbvio, que é para abençoar você mesmo, pessoal. Porque quando você busca, é para abençoar você. Quando você busca, é para salvar seu pai, a sua mãe, é abrir uma porta para você, aquilo que você deseja, aquilo que você busca, e você fica aí perfeito, cheio de saúde, fica atrás de balela, fica atrás de cocôzinho, aleluia. Pessoas não estão acostumadas com mãozinha na cabeça, tadinho de você, tadinho nada, rapaz. Você tem que se converter no teu mau caminho, porque se você não se converter, Jesus volta e você vai bater pau pro inferno, pro diabo, rapaz. Olha, desperta tu que dorme. Deus chamou você para ser igual Caleb, aleluia. Valente de pegada, e botar o diabo para correr.
imagem, e você vai falar assim: olha, rapaz, você que está atrapalhando a minha vida, você é um embrulho da minha vida, você está me causando problema, você tem trazido confusão, dissensão, desespero na minha alma. Hoje eu vou arrebentar você. Meta a mão no espelho, quebra, porque é ele que está trazendo problema para você. Esses dias eu falei: pastora, eu falei assim, não estou aguentando eu mesmo. Falei para ela, acho que foi hoje, foi ontem. Por quê? É muita luta. E às vezes você se deixa se levar, porque se deixa. Eu falei, estava nervoso com o Gustavo. Porque criança é uma benção, né? E o Gustavo, ele me tira do sério. É uma bencinha. Ele tem um dom. Aí eu falei: Jesus, mas não sou eu. Porque o Gustavo, ele quer o quê? O Gustavo quer brincar. Ele quer brincar, o Gustavo. A criança, ele quer brincar, ele quer sentar com você e brincar. Ontem eu sentei com ele para brincar. Aí ele tem muito carrinho, fui brincar com ele, cantou. Aí chegou o Kelvin. Aí eu fui dar atenção pro Kelvin, pra Érica, né? Ele chegou assim para mim: ô pai, o que foi? Que hora o Kelvin vai embora? Por que, filho? Ah, vamos brincar, pai. Você acredita? Aí eu fui fazer um café pro Kelvin. Coloquei, fiz a mesa pro Kelvin, pra Érica, lá pra tomar um cafezinho. E ele lá brabo. Brabo, virado do Assurucucu. Brabo com o Kelvin. O Kelvin embora. Aí eu coloquei um filme lá, né? Coloquei um filme lá pro Kelvin lá, pra segurar o Kelvin, que era uma surpresa que estava fazendo pra ele. Ele sentou lá. Ei, filme da hora, pai. E ficou lá vendo o filme comigo. É isso. Entendeu? Muitas vezes não. Todos os dias Deus quer essa atenção sua. Deus tem tanta coisa para se revelar a você. Caleb tinha essa certeza na alma dele, no coração dele. Por mais que ele estava enfrentando tantas adversidades naquele momento, porque era só problema. Se você ler o livro de Número, o livro de Número é conhecido como o livro da murmuração. Eles murmuravam demais. Reclamavam que não tinha água, reclamavam da água, reclamavam do pão, ele reclamava de tudo. Deus dava pão, dava carne. Cara, Deus, João, uma vez deu tanta carne que as carnes estavam entranhadas nos seus dentes. Tanta carne que os caras comeram. Sério. Eu ia falar uma coisa, mas vamos lá, nós vamos pecar. Ah, eu vou falar. Não vou falar, não vou pecar. Ai, Jesus. Falo não. Não. Deixa pra lá. Caleb, ocasião. Caleb, está na alma dele. Estava gravado na alma dele, meu amado. Deus, ele fez uma promessa para você. Olha, igreja, aqui para mim. Deus, ele fez. Levanta assim a mão, você. Levanta a mão assim. Deus fez uma promessa para você. Hoje eu estou vivendo as promessas do Senhor. Um dia Deus usou um profeta, falou que ia me dar uma esposa. E o profeta falou assim, a profeta falou assim, vai ser do interior de São Paulo. Eu namorava com a menina, era paulista, eu falei: e agora, Jeová? Aí, onde eu vim parar? Araçatu, eu casei com quem? Interior. I love you, amor. E a mesma profeta veio aqui, a missionária Cida, lá de Osasco, e falou assim: olha, pastor, eu vejo um imóvel, Deus dando para você. Passou 2 meses, Deus me deu a casa. A mesma profeta falou que vai casar aqui, falou que Deus ia dar na minha casa, e deu. Então, eu estou vivendo as promessas. E a maioria de vocês estão vivendo as promessas do Senhor.
todos vocês. Eu lembro a Jacaí, 15 anos. Negão casou. Oxente, precisa ver a estrutura que Deus deu para Jaque. Cumpriu na vida dela. A Jaque ganhava 400 euros. 400 reais. E era humilhada por aquele cidadão do cunhado. Chegava lá, a Jaque era tudo. Era secretária, era ajudante geral. A Jaque era tudo. E um dia Deus falou para ela: você vai sair daqui. Aí ela foi trabalhar na casa das linhas. Aí dobrou o salário, ganhava 800. Batia a meta, chegava a 1.000, 1.100. Aí eu falei: não, Jaque, então tem mais. Aí foi trabalhar lá na ERG. Chegou na ERG e batia todas as metas. Batia 5 metas, não tinha outra meta lá, ela batia 7 metas, que não existia. Entendeu? Eu falei: não, Jaque, tem mais aí. Aí chegou um dia lá, o presidente, o dono da Forte Caminho lá, e ela atendeu, o cara falou: não, você tem que trabalhar para mim, moça. Não, mas eu trabalho aqui, não posso sair não. Não, você tem que trabalhar para mim. Não, vai lá, passa lá, vou te contratar. Entendeu? Aleluia. Aí um dia eu falei assim: Jaque, Deus falou para mim: você vai vender 50 carros. Aleluia. Vendeu 50, não, vendeu mais de 50 carros, mas arrebentou o coco de Jeová. Aleluia. Você está entendendo, minha filha? Meu filho, oxente, é promessa. Entendeu? Então a Bíblia fala de cerca de 32.000 promessas, para nós vivermos essas promessas de Deus. Agora, quem impede você viver essas promessas? Sabe o que é? É a sua arrogância, a sua prepotência, a sua rebeldia, esse narizinho seu empinado, entendeu? Ah, não, Deus fala comigo, sei o quê? Aí você fica sofrendo, entendeu? Desce, meu filho, aleluia. A Bíblia diz que a promessa, a bênção, ela alcança aquele que obedece princípios. A Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, aquele que obedece os meus mandamentos, que hoje eu ordeno, as bênçãos te alcançarão. As bênçãos. E você sabe o que ele fala ali, ó? O seu cachorro vai ser abençoado. O seu animal vai ser abençoado. A tua casa vai ser uma bênção. Você não vai tomar emprestar a ninguém, mas emprestarão a muito. Aleluia. Aí está lá a promessa, mas o povo insiste em viver as maldições. Deus não fez o homem para ser mendigo. Deus não fez a mulher para mendigar, para ser prostituta. Deus não fez o homem para ser nolha. Deus não fez o homem, Deus, para ser corrupto, ou ser ladrão, ou ser um bebum. Deus fez o homem para ser príncipe. Deus fez a mulher para ser princesa. Deus, meu amado, Ele chamou você para você comer na mesa com Ele. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 19, aleluia, que há um convite que Ele, aleluia, tem para nós. Nós somos convidados para um casamento. Nós somos convidados para a porta do Cordeiro. Oxalá que fosse hoje a tua bênção soasse, aleluia, para você se encontrar com Ele nas nuvens. É essa a promessa que Deus tem para você. Então viva a promessa de Deus. Viva o seu melhor. Viva o seu melhor. Ei, faça o seu dia ser melhor. Faça o seu dia ser especial. Só você pode fazer isso, meu amado. Amanhã é segunda. Eu não esquenta, pastor, estou cheio de vida. Esquenta não, meu amado. Esquenta não. Deus vai abrir possibilidade. É a porta para você pagar as suas dívidas. Deus é Deus galardoador. Deus é Deus de ouro, Deus de prata. Faça o seu dia ser melhor. Faça o seu relacionamento ser melhor. Faça o seu vínculo de amizade ser melhor. Faça o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe. Por mais que o seu pai é perturbado, por mais que a sua mãe é perturbada, mas faça o ambiente ser melhor. Sabe por quê? Porque você tem promessa. E quem tem promessa, meu amado, resplandece. Quem tem promessa, meu amado, vive a promessa. As pessoas olham para você: mas vem cá, eu conheço a tua vida, eu sei a situação que você está enfrentando, eu sei o caos que é a tua vida, aleluia, mas por que você está assim? Porque você vai responder: porque eu tenho promessa de Deus. Eu tenho promessa. Deus falou para mim que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma promessa para mim, que minha mãe vai se louvar o nome dele, que meu pai vai ser um missionário, vai ser um pregador do evangelho. Alabandaragacia, Labúria, Vária, Tarastérgia. Caleb estava com 85 anos, estava cheio de vigor, valeu.
85 anos, cheio de vigor, cheio de fé. Você sabe o que aconteceu com Caleb? Ele passou, ele contagiou, aleluia, a sua família. Otiniel, que foi um juiz, que julgou, que botou os inimigos para correr. A filha dele também, cheio de fé. Quando você tem fé, você vai contagiar aquele que está perto de você. Aleluia. Se você é um homem de fé, as pessoas que olham para você, não, esse cara, meu Deus, aleluia, ele vai imitar você. Ele vai imitar você. Por quê? Porque você ora, porque você medita na palavra, porque você jejua, porque você vai para monte, porque você se policia, porque você dá testemunho de vida. Oh, maravilha! Caleb, com 85 anos, ele falou para Josué o seguinte: eu tenho direito, porque Moisés me fez uma promessa. Eu, quando vi o gigante, os anaquins, os fariseus, os ateus, os cananeus, eu não corri da guerra, eu enfrentei aqueles demônios. Por isso eu quero Hebron. Hebron tinha água superior e água inferior, era uma Araçatuba da vida. Oh, glória a Deus! Você sabe que Josué falou: não é justo, Hebron é teu, o único teu e direito de escolha foi Hebron. Aleluia! E Deus deu esse direito para nós. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Você está aqui hoje porque você escolheu estar aqui. Você vai acolá e você vem. Aleluia, porque Deus te deu essa liberdade de você ir, de você vir. Então aproveita a liberdade que Deus te deu. Adora Ele, glorifica Ele, porque Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Glória! Meu Deus, cansei. O coração está 50 por hora. Meu Deus, isso aqui é pro céu agora, hein? Tô ficando velho. Velho. Malhar, né? Ei. Caleb assim, não. A José, não, tem muito. Mas como não? Eu tenho 85 anos. Mas eu me sinto como eu tivesse, como eu comecei, Josué. Você me conhece, né, Josué? Conheço. Se quem tá não, eu ponho o cão para correr. 85 anos. Quantos anos? Eu não ouvi, fala bem forte. Quantos anos? 85 anos. Sandra, velhão, a cabecinha branca. Ó. Oh. 85 anos, Caleb. Você está aí, novo. 18, 14, 15 anos, querendo morrer. É morrer! Ah! Olha para sua cara, vê o cemitério. Já vê o desastre na sua cara já. O desastre. Cara, você tem que lutar. Você tem promessa. Então faça cumprir essa promessa. Não é fácil para ninguém. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. A vida ela é dura. A vida anja é dura. A vida é louca. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê na cruz, ele é louco. É. Vida de crente é vida de louco. É louco. Quem vai pro monte de madrugada orar? Só louco mesmo. Pro mato. Aí fica lá, ó. Ô, glória, Jesus. É louco mesmo. É vida de louco. E para você enfrentar o dia a dia tem que ser louco, tem que ser doido. Tem que chamar Jesus, rapaz. Vocês que são prestam serviço, rapaz, tem que ser louco. Olha, eu sempre vivi de fé lá em São Paulo. Eu lembro uma prova, pensa que sem roupa, uma dureza.
Aí eu orava assim, meti o cara. Eu aprendi a Deus amor, né? Você aprende a Deus amor, cadê a Deus amor ali? Você mete o textão assim, né? Não dá, pai, a barriga não dá, meu Deus, olha. Não dá nem para baixar mais. E eu metia uma pobreza assim, lascada da vida. Aí eu queria um terno. Meu sonho era um terno. Eu tenho uma calça azul, eu fui pro joelho. Jesus, é a sua palavra quem diz. Eu quero aquela calça, eu quero o terno, Jesus. Eu quero um sapato, eu quero a meia combinando tudo. Ó a minha oração. Ó, eu comecei a orar de tarde, estou lá orando, e estou lá, eu ficava. Eu estava falando para o Tiago ontem, que quando eu comecei a falar em línguas, eu falava só para ouvir. Eu falava em língua, a primeira língua que eu falei foi em japonês, falei japonês e inglês. E eu e eu ficava só ouvindo. Meu delícia, eu ficava viajando. Aí você fica aí bobão, comendo porcaria, fica reclamando da vida. Vai orar, rapaz, vai falar com Deus. E eu estou orando, Senhor. Depois de umas 3 horas que eu estava orando, alguém me chamou, um amigo meu, Moisés. Roger, eu levanto. Aí eu estava assim, olhei, ele estava assim, ó. O que era? Que cor era o terno? E o sapato? E a meia? Você acredita, velho? Do jeitinho que eu pedi. Ficou de louco, né? Eu vivi sempre isso. Eu queria roupa e ia pro joelho. Um dia, vai vendo essa. Já estou encerrando. Vai fazer o quê? Ver Faustão em casa? Ó. Eu queria um relógio. Agora eu esqueci a marca do relógio. É um relógio bacana, esporte, que saiu. Pinto um relógio bacana. E eu lá, eu durmo, mas era caro. Eu falei, Jesus. Eu ia direto lá no japonês, lá do bairro. Quanto que é? Eu ia encher o saco dentro. Porque esse cara eu acho que é meu treta, né? Eu ia direto dentro desse relógio. Quanto que é? É R$1.000. Até hoje eu tenho esse relógio. Eu tô com o relógio lá em casa. Nada, uma dureza, uma pobreza lascada, na fé, pregando, mas não vinha. Aí um dia, na segunda, eu fui lá no pastor Mário. Aí o pastor Mário, você usa relógio? Uso. Porque ofertaram um relógio ontem à noite. Ofertaram. Está aqui. Que relógio? Pai dele, é terrível. O relógio, Cássio, o relógio. O relógio que eu pedi, Cássio. Pode dar aqui, é seu. Eu falei, não é meu? O relógio é seu, pai, pode pegar. O relógio que eu pedi, o danado relógio. Milão relógio. Meu Deus do céu. Eu só dava assim, ó. Gente, paguei um preço lascar no joelho, filho. Eu com o relógio, ó. Que horas, Deixa eu ver. Rapaz, pensa um relógio lindo. Aí, o pastor me convidou para ir para casa de recuperação. Falei, vamos lá pegar. Eu falei, vou. Eu tava tudo tempo de boca. Me chamaram, eu tava junto. Eu não saía da favela. Comia lá, dormia lá, era uma benção. Aí uma amiga minha disse, como você consegue comer naquele lugar? Eu falei, oxente, fome. Oxente, filé mignon, meu filho. Oxe. Os botões passavam assim, lau, já era. Aí, tá vendo? Tô lá pregando a casa de recuperação. Aí Deus falou assim pra mim, pega o teu relógio e dá pra ele. Eu fiz que nem ouvi. Sério? Eu falei, eu não estou ouvindo isso não, Jesus. Fazia 3 dias que eu estava com o relógio. 3 dias que eu estava com o relógio. Aí aquela falou assim para mim, dá o relógio. E Jesus salva. Aí Deus me revelou dos meus, sua vida está assim, e você quer fugir. Ele, não quer fugir. E a voz, dá o relógio para ele. Eu falei, eu não dou. Eu falei, você sabe que faz 2 anos que eu estou pedindo esse relógio. Eu vou todo lá no japonês lá. Fábio, o japonês está até me estranhando. E agora o senhor me dá o relógio, o senhor manda eu dar o relógio. Eu não dou.
Eu estou pregando, Carlos, eu pregando. E já estava acabando a mensagem, né? E a voz, dá o relógio. Eu falei, não dou. Prego daqui. Acabou a pregação. Vem cá, Carlos. Senta aqui. Acabou a pregação, né? Senta aqui. Aí Deus falou assim para mim, dá o relógio. Eu falei, não dou, não adianta. Não dou. Acabei a pregação. Levanta aí, Carlos. Aí você pega na minha mão. Só que eu vou saindo, pega na minha mão. Puxa. Aí o moleque me puxou. Dá o relógio. Deus mandou você me dar o relógio e você não quer me dar o relógio. Você acredita no negócio desse? Eu... Três dias que eu estava com o relógio. Dei na marra. Lasquei. Dei o relógio. Aí passou 5 dias. Eu tenho uma amiga minha, empresária, a Edna. Aí eu fui na casa dela lá. Sempre ia lá, encher o buchinho, né? Eu vivi igual uma andarilha. Enchendo o buchinho. Aí fui lá. Oi, tudo bem, mãe? Que foi que você está com essa cara de defunto? Não foi nada não. Eu estava atrás de você, rapaz, aqui por mim, que ia gostar de oração. Pensa, mano, tudo era oração, Cação. Encostava, ora aí. E ora daqui, era o dia inteiro orando. Aí dava bolo pra gente, dava dinheiro. Os profetas gostam disso aí, né? Os profetas missionários. Dinheiro aqui, dinheiro dali, dinheiro. Ô, glória, recebe. Eita, tempo de prova. Mas eu estava firmado na promessa. Na promessa. Vem cá, eu tenho um presente para te dar. O quê? Um relógio. Você vai me dar um relógio? Vou, faz dias que apontar para você. Jeová mandou dar um relógio para você. Ela me deu um Citizen com a malinha banhada a ouro. Pense. Hoje bacana, velho. Custava mais caro que o outro. Falei, Jesus, obrigado. Me deu um relógio. Promessa. Você tem promessa. Vai cumprir. O único que tem poder para impedir as promessas do Senhor não cumprir na tua vida é você mesmo. É você mesma. Então permanece naquilo que Deus te chamou. Não se precipite. Entendeu? Pessoa que vai se precipitar vai falir. Perde casa, perde carro, perde família. Fale. Vive lascado dentro da igreja, porque é rebelde, não quer esperar no Senhor. Caleb, ele esperou 45 anos para a promessa cumprir. Abraão esperou 25 anos para a promessa cumprir. Ei, José esperou 13. Davi esperou 13. Israel esperou 4 séculos e meio para cumprir uma promessa que ele entraria numa terra que mana leite e mel. Ei, Ana esperou 25 anos, sendo humilhada, sendo rejeitada, para cumprir a promessa que Deus fez a ela. Jó ficou 7 anos, aleluia, na prova, esperando Deus mudar o cativeiro dele. Eu não sei quanto tempo você tem esperado. Eu tenho uma certeza de uma coisa: fiel é o que prometeu para você. Fiel é o que prometeu para você. Se põe em pé. Fiel é o que prometeu para você. Fiel é ele, é Deus. Deus é fiel. Alabandaragastériga vassia bagaia. Alabandaragassúria bandaragaia. Fiel é Deus. Dá a mão para tua mãe, dá a mão para teu irmão. Fiel é Deus que prometeu para você. Fiel é Deus que fez uma promessa para você. E que tem promessa, diz aí, que não morre. Amém? A promessa vai te alcançar. Ela vai te abençoar. Você vai ter para ajudar a sua família. Você vai trazer São Paulo inteiro para Araçatuba. Ô Jesus, socorro, me ajuda aí.
Deus. Aleluia. Não tenha medo. Não, amado. Creia. Creia no Deus que chamou você para o teu nome. Deus chamou você para o teu nome, Ângela. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que escolhesse a mim. Eu escolhi a vós. E nomeei que vades deis frutos. E que os vossos frutos permaneçam. Quem fez a promessa para você foi Deus, meu amado. Foi Deus, então creia. Eu não sei a situação que você se encontra. Eu não sei a situação que você está passando. Eu sei que Deus é fiel. Ele vai visitar você todos os dias. Ele vai convidar você todos os dias para sentar na mesa dele. E só senta na mesa dele, meu amado, que tem promessa. Que tem promessa. Que tem promessa. Eita, Jeová! Estão sensíveis para ouvir meu clamor.